Olá, bom dia. Mais uma vez, vamos falar de Evangelho, falar de Jesus para melhorar nossa semana, para que a gente esteja em sintonia com eles, com os nossos amigos espirituais. Então, encerrando os nossos olhos, nós pedimos luz, paz, equilíbrio, proteção e fortalecimento para a semana que se inicia. Sejamos dignos de ser chamados filhos de Deus. Graças a Deus. E o nosso livro de hoje é o Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição número 60 diz: Que fazeis de especial? Começa com o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 47, nas palavras de Jesus, que diz exatamente isso. Que fazeis de especial? E Emmanuel comenta com a gente, nesse trecho, que os espíritas estudam muito, leem muito, recebem muita orientação do plano espiritual. Então, nós deveríamos ter uma compreensão maior do que o normal, como ele diz aqui. Porque, uma vez que nós nos matriculamos nessa escola do cristianismo, que nós estudamos Jesus, nós temos claramente uma obrigação maior. E ele diz assim: em verdade, nós espíritas sabemos que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Então não há mais desculpas para dizer, fiz o que eu pude agora e a vida acaba e é isso mesmo. Nós sabemos que ela prossegue. Continua, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. A gente sabe que a gente está aqui por um objetivo, não estamos aqui para passear, para viver a nossa própria vida, né? Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Então nós sabemos, nós espíritas estudamos, aprendemos para isso, para saber que o nosso corpo é perecível, mas que o nosso espírito é eterno, que todas as dificuldades, angústias e problemas que a gente vive durante essa e em todas as nossas vidas são lições de aprendizado para que a gente possa melhorar, para que a gente possa entender o Evangelho e modificar a nossa maneira de ser. Nós sabemos disso. Continua dizendo que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos no serviço do bem. Então, Deus está sempre ao nosso lado, embora a gente faça coisas erradas ou embora a gente trabalhe bem, mas que certamente a luz do Senhor vai seguir iluminando a nossa vida, quer a gente esteja aberto para sentir essa luz, quer a gente esteja fechado, mas a luz sempre existe, nós é que optamos por enxergá-la ou senti-la ou não. E ele diz que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. A gente muitas vezes fala, quer saber, não vou ligar para mais nada, eu vou aproveitar a vida como eu acho que é melhor, sem me preocupar com ninguém. E em seguida a gente tem algum aborrecimento ou acontece alguma coisa e a gente corre justamente para o socorro dessas pessoas que a gente diz que não vai mais se importar com elas ou com esses trabalhos, com essas atividades que a gente não quer mais porque parecem só obrigação. E aí a gente entende que não estamos no planeta a passeio. A gente pode passear? Pode, claro. A gente precisa desses intervalos de refazimento para que o nosso corpo se sustente, para que o nosso espírito se fortaleça. Não, o Espiritismo não diz que a gente tem que viver para sofrer, mas que a gente precisa aprender com o sofrimento, inclusive para parar de sofrer por ele. Então, não estamos aqui de graça, não estamos aqui a passeio. E cada dia que a gente desperdiça sem esse aprendizado é um pontinho para a gente ter que corrigir lá na frente.
Então, se nós formos bem espertos, a gente aproveita o hoje para fazer o melhor que a gente pode, para amanhã ter lições novas. Não significa que a gente não vai ter outras lições e outras dificuldades, mas pelo menos serão novos. E ele continua dizendo que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é a abençoada oficina do trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Isso tem a ver com responsabilidade. Muitas vezes a gente coloca a responsabilidade da nossa vida nas mãos dos outros e depois se surpreende frustrados porque não deu certo. A gente tem a responsabilidade pela nossa vida e por ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes a responsabilidade pela vida dos outros está em nossas mãos no sentido de conduzi-los para um mundo ou para uma situação melhor. Isso não significa que as pessoas não sejam livres para escolher os caminhos que elas acharem por bem traçar. Só que cada um receberá segundo as suas obras. A nossa obrigação é ajudar. A gente não vive a vida de ninguém, mas a gente tem que ajudar o máximo possível para que a vida do outro seja tão boa quanto a gente gostaria que fosse a nossa. E ele fala sempre em trabalho. Quando a gente fala em trabalho, a gente já se aborrece pensando no nosso trabalho remunerado, que nem sempre a gente faz o que gosta, nem sempre a gente recebe o que merece. Mas quando se diz em trabalho no campo espiritual, é o nosso esforço diário para nos tornarmos pessoas melhores, ajudando aqueles que estão no nosso caminho para que eles também encontrem este prazer, este amor, este rumo, objetivo da própria vida. Então, o trabalho aqui não significa a remuneração que a gente espera em dinheiro ou em bens materiais, mas sim no trabalho, na construção de uma pessoa, de um espírito melhor, sendo esse espírito nós mesmos. Então, no confronto com as outras pessoas, no convívio com elas, nem sempre é em confronto, às vezes é com muito prazer que a gente convive com as pessoas, a gente precisa aprender a trocar experiências, auxiliar, entender, estar desperto para a vida, para enxergar as oportunidades que ela mostra para a gente de crescimento, de fortalecimento e de evolução. E ele diz assim: efetivamente, sabemos tudo isso. E nós sabemos, sim, principalmente nós espíritas que estudamos o Evangelho com rigor, com discernimento, relembrando que Jesus é nosso irmão. Nós temos aí tantas revelações feitas para a gente de que a vida continua, de que teremos quantas oportunidades forem necessárias para o nosso crescimento. Então nós sabemos de tudo isso. Está plantado dentro de nós essa semente do conhecimento da vida espiritual. E ele diz assim: em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? E aí é uma excelente lembrança para a gente de que não somos especiais. Estamos em estágios diferentes de aprendizado, mas não somos especiais. Cada pessoa que caminha segundo o Evangelho, cada pessoa que está no universo tem a sua própria jornada, a sua própria caminhada, mas todos, sem exceção, estamos marcados ou estamos prontos para seguir o Evangelho, que é o único caminho que existe para todos nós. Então vai ter aquele lá para trás que demora um pouquinho, vamos ter nós que teimamos nos nossos erros, vão ter aqueles que entenderam a lição e caminham lá adiante, como uma corrida. Alguns começam lá na frente, cheios de certeza, cheios de boa vontade, de que estão prontos para fazer o melhor percurso possível. Alguns efetivamente chegam assim até o final da corrida. Alguns vão parando no caminho, outros vão se distraindo com a paisagem, outros vão tendo os pés machucados e vão parando.
outros continuam com os pés machucados mesmo, outros desistem e sentam no caminho, mas a corrida está ali e todos nós vamos chegar ao final dela, porque é para isso que nós estamos aqui, para aprender, para crescer, para melhorar. Então, que a gente coloque aí, se prepare, coloque um bom par de tênis, que a gente se aprume, coloque uma veste adequada, que a gente não se esqueça de alimentar o nosso corpo para que ele seja forte nessa corrida, mas principalmente que a gente não se esqueça de produzir o melhor para o nosso espírito através de boas conversas, bons livros, bons ensinamentos, para que lá na frente nós cheguemos ao final dessa corrida plenos da certeza de que saímos vitoriosos. Que Jesus nos abençoe. E na parte que nos cabe do pouco que podemos oferecer ao nosso planeta, nós fazemos as nossas vibrações. E vibração é emanar luz para aqueles que estão ao nosso redor. Então a gente envolve todos os nossos queridos, todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada mais próxima, com o nosso afeto, com o nosso amor, com a nossa luz, abraçando cada um deles espiritualmente e aí envolvidos com todo esse amor que a gente sente por aquelas pessoas mais próximas de nós, a gente vai ampliando um pouquinho isso para aquelas pessoas que estão um pouquinho mais distantes, que estão nos hospitais, por aquelas que estão na rua, que a gente passa muitas vezes indiferente, por aqueles que se perderam nos vícios de todos os tipos, por aqueles que se encontram deslumbrados com o mundo, vivendo de prazeres e angariando muito sofrimento lá na frente, por aqueles que estão no poder e que se embriagam dele e muitas vezes se perdem no caminho, pelo nosso planeta Terra, enfim, pelo nosso Brasil, que seja envolvido em muita luz, muita paz e muito equilíbrio, e que juntos possamos transformar o nosso planeta na pátria do Evangelho que todos nós queremos, com paz, luz, amor e equilíbrio para todos. E deixando os nossos pensamentos lá no alto, uma vibração de muita luz, para que os nossos amigos levem onde for mais necessário. Graças a Deus. E ainda envolvidos nessas vibrações, encerramos o nosso Evangelho pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça na semana que se inicia, que possamos dar o melhor que tivermos para o nosso crescimento e daqueles que estão ao nosso redor. Que Jesus nos ampare, esteja conosco. Graças a Deus. Bom dia.